Aleluia. Vocês estão preparados para receber o poder de Deus? Vocês estão preparados para o dia de hoje? E se o Senhor nos convocar? E se o Senhor nos convidar a estar aqui neste lugar mais tempo do que o combinado? Oh, aleluia! Esse é o tempo que o Senhor tem chamado a igreja. Sabe, é porque às vezes a gente olha assim o natural, Taninha. Mas como o Senhor tem chamado a igreja? Como é que é isso? Como é que acontece essas coisas? Eu, naturalmente, não estou vendo nada. Ainda bem que é naturalmente. Amém? Porque espiritualmente nós estamos crescendo e avançando. Ontem eu disse aqui para os jovens que quando eu entro neste lugar, eu já me sinto apertada. Eu ministrei ontem aqui nos jovens e eu me sinto apertada. Mas, Taninha, tem muitas cadeiras. É porque estão vendo naturalmente. Vamos começar a olhar com os nossos olhos espirituais e ver a grandeza de Deus neste lugar. Amém? Aleluia. Porque Deus é verdadeiro. Aleluia. E eu quero conversar com vocês hoje sobre isso um pouco. Ministério de Música, obrigada. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Oh, glória. E eu quero colocar aqui um piso para a gente poder andar nessa manhã. Oh, glória. Aleluia. Essa palavra o Senhor me deu semana passada ainda. Quando eu cheguei, e aí eu olhei lá, né? A escala seria eu. E quando foi 3 horas da manhã, coisas que as pessoas sabem aqui que eu, né, às vezes me confundo um pouco o negócio da escala, mas está tudo bem. Quando foi 3 horas da manhã, eu acordei. Com o título e com a palavra. E comecei a orar. E o Senhor disse comigo, reivindicando a terra. Reivindicando a terra. Aí eu, Senhor, mas aonde que está isso? Como é que eu vou, né, montar essa ministração? O Senhor, né, agora eu vou... Oxe, como assim? Quantas terras já dei para o meu povo? Quantos lugares eu já coloquei o meu povo? Quantos lugares eu já coloquei meu povo? Amém? Aleluia. Vocês não são diferentes. Vocês estão no meu chamamento. Amém? Aleluia. Reivindicados para essa terra, para reivindicar a terra. Aleluia. Então está lá em Números 13, 17. Vamos lá ver? Números 13, 17. Vamos começar a montar aqui o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom. Amém? Você repete comigo. Deus é bom e Ele é fiel. Aleluia. Podemos. Amém. Moisés enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subam pelo Neguebe e entre na região montanhosa e vejam a terra como ela é. E o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou muitos, vejam também como é a terra em que esse povo habita. Se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cadás, no deserto de Parã, dizendo o relato do qual tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Vamos parar aqui. Mostraram o fruto da terra. Eles foram corajosos, né? Lembra da instrução? Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Então, eles mostraram o fruto. Então, eles tiveram coragem. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Então, relataram a Moisés e disseram,
fomos à terra a qual você nos enviou. Fomos à terra, repita comigo, fomos à terra a qual você nos enviou. Amém? Você tem consciência de quem te enviou nessa terra? Aleluia! Fomos à terra o qual você nos enviou. De fato, a terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam na terra de Neguebe, e os hebreus, e os heteus, os jabuseus e os amorreus. Todos os amorreus, todos eles habitavam lá. Amém? Os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos, subimos agora e tomamos posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Amém? Amém? O Senhor hoje está convocando os Calebes. Ei, qual é o empecilho que estão colocando na sua frente? Porque você chegou, apresentou o fruto, e agora nós vamos retroceder? Agora nós vamos voltar para trás? Nós vamos começar a colocar, olha, aqui já disseram que é a terra que as pessoas não dão muita atenção à palavra. Aqui as pessoas são mais fechadas. Aqui as pessoas não são muito sociáveis. Não. Trouxemos o fruto. A igreja está aqui. Trouxemos o fruto. Estamos apresentando o fruto. Quem nos chamou? Quem nos trouxe para essa terra? Quem nos enviou a essa terra? Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ei, sejam corajosos. Sejam corajosos. Porque nessa manhã o Senhor está levantando Calebes nesse lugar. Calebes nesse lugar. Ei, vamos agora e tomamos posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. E se eu fizer aqui uma cara mais assim e apontar o dedo, ei, me desculpe, eu quero falar com você que não tem nada a ver com você, é só a unção e a raiva que eu fico do diabo. Amém? Não tem nada a ver com vocês. Me perdoe, eu vou tentar aqui levar a coisa mais calma. Amém? Aleluia. Perdão, que parece que eu estou brigando, né? Me desculpe, mas não é isso. Não é isso. É porque a obra é muito grande. E o Senhor está levantando Calebes. O Senhor está levantando. E você que está aí no seu lugar e pode pensar assim. Por isso que eu pedi para ficar as crianças. Me perdoa, professor. Tá bem? Me perdoa. Por isso que eu pedi para ficar as crianças. Porque as nossas crianças, elas têm subido e tomado posse da terra. Elas têm feito isso. Elas chegam na escola, elas não têm medo. Elas apresentam o fruto. O fruto, não é? Elas falam, ei, vamos lá na minha igreja. Ei, Jesus cura. Quando vem algum coleguinha perto delas, e estão doentes, ou falam qualquer relato, elas querem orar. Elas são cheias de autoridade. Elas não se intimidam. Não tem essa coisa de falar, olha, aqui na escola não pode orar. Aqui na escola não pode falar de religião. Elas dão o jeito delas, elas estão dando. Amém? Eu tenho visto o fruto na vida dessas crianças. E por isso que eu queria que elas ficassem aqui. Amém? Por quê? Porque elas estão vendo que todo domingo nós estamos aqui, pois elas também. Elas todo domingo estão aqui. E quarta-feira elas acordam cedo no outro dia, mas elas também estão. É muito raro uma criança não vir ao culto às quarta-feira. E sabe, não tem salinha. Não é por conta da salinha, não. Elas vêm porque elas amam a palavra. Elas amam Jesus. Elas ficam aqui, elas interagem, elas cantam, elas dançam, elas oram, elas choram. Eu já vi crianças chorar no louvor. Coisa mais linda. Amém? Por isso que eu quis que elas ficassem. Aleluia. Então, nessa manhã, o Senhor está nos chamando a reivindicar a terra. A terra que Ele nos deu. Sempre o Senhor botou no meu coração. Sempre haverá aquele que irá reivindicar.
que irá ficar com a promessa de Deus e com a palavra dele. Sempre haverá. Sempre haverá aquele que não vai olhar para as circunstâncias, aquele que não vai olhar para os gigantes, aquele que não vai olhar para as fortalezas, aquele que não vai olhar para os empecilhos, mas vai ficar com a promessa e com a palavra. Amém? Você tem promessa? Levante sua mão. Você tem promessa de Deus para esse lugar? Você tem certeza que foi o Senhor que te chamou para esse lugar? Então, reia, levante. Levante contra a circunstância. Amém? Porque hoje é o dia que o Senhor preparou para romper qualquer coisa que esteja nos impedindo de crescer e avançar. Em todas as áreas da nossa vida. Mas tudo começa aqui, no corpo de Cristo. Tudo começa na igreja. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra. Primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar. É primeiro lugar na nossa vida. Daninha, mas lá em casa está assado, está frito, está cozido. Primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de salvação. Aqui é lugar de comunhão. Aqui é lugar de prosperar. Aqui, no corpo. Aqui. Amém? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós vamos continuar andando nisso. Aleluia. Vamos lá para Josué. Oh, glória. Aleluia. Josué 14:7. Livro de Josué, capítulo 14, no verso 7. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, recadamamamara. Eu sei que se eu perguntar a qualquer um aqui hoje, até mesmo as crianças, elas terão um testemunho para contar de coisas que o Senhor proveu na vida delas. De coisas que o Senhor tem provido nas nossas vidas. De coisas que o Senhor tem feito nós superarmos e avançarmos. Eu tenho certeza que sim. Então não olhe para a circunstância. Não olhem para a circunstância. Taninha, mas está demorando. Está demorando tanto se cumprir. Já tem tanto tempo que eu estou esperando. Já tem tanto tempo. E às vezes tem gente que conta até os dias, né? Tem 40 dias e meio. Tem 40 dias e 6 horas. Tem 40 dias e 1 hora que eu espero. Tem 40 anos. Tem 4 anos que eu estou esperando. Não importa. Fique com o seu coração firme na promessa. Fique com os seus olhos fixados na promessa. Eu não sei qual é a promessa que você tem. Às vezes você tem a promessa do Senhor que diz: ei, você e sua casa servirá ao Senhor. Tu e tua casa servirá ao Senhor. Ninguém vai ficar de fora. Tu e tua casa servirá ao Senhor. Às vezes você tem isso, você tem pedido, colocado, e você fala: mas eu já tenho tanto tempo. Eu já tenho tanto tempo que eu já desisti. Não desista, porque Jesus não desistiu de nenhum de nós. Não desista. Não desista de ninguém. É muito mais fácil a gente desistir, porque aí é como se estivesse tirando a responsabilidade daquela vida. Deixa eu te falar, eu e você somos comissionados a fazer a ligação dos filhos com o Pai. Amém? Esse é o nosso primeiro ministério. Taninha, qual é o meu chamado? O seu chamado é reconciliação. O nosso primeiro chamado é reconciliar os filhos com o Pai. A gente fica querendo saber: eu sou mestre, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Não! Nosso primeiro chamado é de reconciliação. E quando nós estivermos firme nisso, andaremos em outras coisas, maiores e melhores, grandes coisas, porque buscamos primeiro a vontade do Pai, buscamos primeiro o mandato do Pai. O Pai fala: ei, eu comissionei vocês. Jesus Cristo veio aqui para resgate de nós. Não foi assim? Ele nos resgatou. E agora, o que nós estamos fazendo aqui? O que a igreja está fazendo aqui? Qual é o propósito da igreja aqui? Qual é o propósito? Será que estamos aqui na igreja só para poder socializar todo domingo de manhã? Dizer: ei, eu vou lá, vou dar um bom dia, vou sorrir, vou tomar um café diferente e depois vou voltar para casa?
Será que é esse o propósito da igreja? Ah, eu vou lá na igreja, porque eu tenho que ir na igreja, né? Eu sou crente, então eu tenho que ir na igreja. É esse o propósito da igreja? Não. E quanto tempo? Por quanto tempo você tem vindo na igreja? Quanto tempo você tem colocado a igreja dentro de você? Quanto tempo? Quanto tempo você tem firmado a promessa dentro de você? Tem se alimentado da promessa todos os dias? Pai, obrigada, Senhor. Eu sei porque sei que o meu Redentor vive e reina. E que a sua promessa irá se cumprir. Eu creio e eu te agradeço. Depois da oração que você fizer, consciente de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que em nós opera, só começa a agradecer. Só começa a agradecer. Pai, obrigada. Obrigada, Pai, pela sua provisão. Obrigada, Pai, porque eu não tenho falta de nada. Obrigada, Senhor, porque eu tenho todas as coisas, porque eu posso todas as coisas, porque em Ti eu sou fortalecido, Jesus. Em Ti eu sou fortalecida. Obrigada, Pai, pela minha casa, servindo ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu sou curado e sarado, porque o Teu sangue na cruz me curou, me libertou, me salvou. Eu ando em saúde divina. Aleluia. Aleluia, o meu corpo e a minha mente é do Senhor Jesus. Aleluia, e por isso eu ando em poder, em graça, em favor. É desse jeito que eu ando. E obrigada, Pai, obrigada, porque todas as coisas já me foram dadas por Ti. E eu tomo posse disso e não largo. Então nós vamos ver isso lá em Josué, que fala, eu tinha 40 anos. Gente, isso é poderoso demais. Eu tinha 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cadás Benés. É isso, Beneia? Cadás Benés. Eu não consigo falar isso não, mas... Barnés. Para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Quando o Senhor nos chamou para espiar a terra, o chamado dele para cada um de nós, o que você falou com o Senhor? Porque Caleb fez questão de falar aqui. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. O que você relatou? O que você falou para o Senhor? Porque é isso que está valendo para Ele. Amém? É isso que está valendo para o Senhor. Ficou escrito. O que você relatou? Você disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Importa que eu cumpra. Importa que eu obedeça. Foi isso que você falou? Senhor, eu sozinha, na minha força, não consigo. Mas eu confio em Ti. O que você falou para o Senhor? Senhor, se é Tu mesmo, porque são vários relatos. Se é Tu mesmo, então que a provisão venha, que o favor venha, que eu consiga ser dirigido para esse lugar com o Teu favor e com a Tua graça. Porque muitos eu sei, Senhor, eu não tinha a menor intenção de estar nesse lugar. Mas se o Senhor me chamou, eis-me aqui. Eu estava indo para outra direção. Eu estava indo para outra direção. Eu não estava vindo, né, para a Europa. Eu estava indo para a América. Eu estava indo para outra direção. Mas o Senhor me chamou no canto. Ei, essa é a sua vontade para agora. Mas a minha vontade para você agora é a Europa. Não é a América. Você acha que eu pulei de alegria, não foi? Uhul, glória a Deus, é isso mesmo. É a Europa. Não, eu chorei. Eu chorei muito. Não chorei pouco, não. Chorei muito.
Mas sabe, eu chorei naquele canto da obediência, onde o choro desce quente, que queima a face. Mas você, como filho, e eu como filha, eu disse ao Senhor: todavia, seja feita a tua vontade. Porque foi isso que o nosso Senhor e Salvador fez. Ele também não queria. Ele também não queria. A palavra nos relata isso. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade, a tua vontade. Quem sabe aqui que na vontade de Deus há provisão? Quando nós entramos no chamado de Deus, na vontade dele, há provisão. O Senhor providencia todas as coisas. Taninha, mas comigo não foi assim não. Olha, deixa eu te falar. Preste atenção nos detalhes. O Senhor vai providenciando as coisas para suprir os seus filhos e filhas. É porque às vezes nós queremos ajudá-lo. E aí ele para. Vai lá, filho. Vai lá, filha. Mas lembra, se não der certo, o meu plano sempre é o A. Deus não tem plano B. Sempre é A. E se não der certo o A, volta pro A de novo. Porque Deus não tem plano B. Amém? Então, o Senhor, Ele sempre providenciou o melhor para cada um de nós. É porque a gente quer dar o nosso jeitinho. Quer fazer as coisas do nosso jeito. Quer acelerar o processo. E aí passa algumas coisas desnecessariamente. Por falta de confiança na palavra e de confiança no Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que nos deu a visão, Ele nos dá a provisão, se continuarmos firmes com Ele. Amém? Deus não vai dar a provisão de qualquer maneira não, mas se você está caminhando com Ele, se você está na obediência com Ele, na direção do qual Ele nos chamou, pode ter certeza que a provisão vai nos seguir. Então, vamos a isso. Aleluia. Então, aleluia, glória a Deus. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo. Quantos relatos nós recebemos às vezes? Ei, não adianta você ir para aí não. Não adianta você querer fazer isso não. Porque, olha, já falaram que a Europa é cemitério de missionário. Mentira de Satanás. Foi Deus que te deu a promessa. Foi Deus que falou com você. E agora? E os europeus que estão aqui congregando conosco? Amém? Eles também foram chamados e comissionados pelo Senhor a estar nesse lugar. A estar nesse lugar, a levantar a bandeira do Evangelho e de Cristo Jesus e dizer: ei, vamos e tomamos posse da terra, porque somos perfeitamente capazes, porque o Senhor nos plantou e nos fez nascer neste lugar. Amém? Não é diferente. Não é diferente. Ao contrário, o avivamento do Senhor começa com um homem dizendo sim e uma mulher dizendo: eis-me aqui. Amém? É assim que começa o avivamento do Senhor. E aí a gente fica: ah, como assim, Taninha? Aqui está um movimento do Senhor. O Senhor está se movimentando na terra. Você não percebe? Eu fiz uma declaração esse ano. Os portugueses irão entrar nessa igreja. Os portugueses irão entrar nessa igreja. Irão provar da bondade, do amor de Deus. Amém? Aleluia. Por quê? Porque o Senhor nos chamou. A cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus.
Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Pois você perseverou em seguir o meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida. Quem está conservado aqui com vida? Quem está conservado aqui com saúde, com vida, com vigor? Como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Você está forte como no dia que o Senhor te trouxe para esse lugar. Você está forte, perseverante. Amém? Aleluia, estou tão forte. Isso é maravilhoso. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Aleluia! A força que eu tenho naquele dia que eu pisei nesse lugar, eu ainda tenho agora. Eu ainda tenho agora. Então a gente pode dizer: ei, Taninha, mas eu já estou passando da idade. Ei, Caleb tinha 85 anos. 45 anos se passaram. Não foi 4 anos, não foi 4 dias, não foram 4 semanas, não foram 4 meses, foram 45 anos. 45 anos. E ele levantou. Ei, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, quanto para fazer o que for necessário. Quanto que for para combater na guerra, ou seja, destruir os inimigos. Ele estava pronto para o combate físico mesmo, porque naquela época era daquele jeito. E hoje, Taninha, oração. Estou pronta para subir e começar a orar e combater o inimigo. Todo espírito de resistência neste lugar, toda barreira neste lugar, caindo agora, em nome de Jesus. Todo desânimo, toda falta de visão, toda falta de esperança, caindo agora, em nome de Jesus. Fortes, aleluia, fortes, corajosos, e para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte. Dê-me agora esse monte. Dê-me agora esse monte. Qual é o monte? Qual é o monte? Qual é o lugar que você está pedindo ao Senhor? O que você está reivindicando ao Senhor? Estamos hoje aqui reivindicando a terra. Estamos reivindicando. Tom dela é do Senhor. Cadê os Calebes desse lugar? Cadê os Calebes desse lugar? Cadê os Calebes desse lugar? Cadê? Quem é Caleb aqui? Quem é Caleb aqui? Aleluia! Aleluia! Ei, me dê esse monte. Caleb levanta, 85 anos, e diz: ei, me dê esse monte. Me dê esse monte. Porque se colocarem empecilho dizendo: tu já é velho, provavelmente. Com certeza jogaram na cara dele isso. Com certeza. Tu é velho. Tu já está doente. Tu já está fraco. Tu não tem mais força. Tu não tem mais vigor. Tu não vai conseguir combater a guerra. Tu não vai combater contra o inimigo. Você não vai ter vigor. Você não vai ter saúde mental para isso. Porque tu é velho. Você acha que é para ele fazer um relato desse? Não falaram isso para ele? Não disseram para ele, tentando tirar ele do foco, tentando tirar ele da promessa. Tentaram sim, mas a resposta dele foi a que vocês já ouviram. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. E a força que eu tinha naquele dia ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora o monte que o Senhor falou naquele dia.
Dê-me agora o monte. Ei, eu e você nessa manhã estamos sendo chamados a tirar o monte da mão de Satanás. Dê-me agora o monte. Reivindica agora. Se você tem o coração em pertencimento a este lugar, começa a se levantar. Começa a se levantar. Se levante, se levante, se levante, porque o Senhor está falando com você. Aleluia. Ei, dê-me agora. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu e estava lá os anequias, os amorreus, em cidades grandes e fortificadas. Podereis expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron, o filho de Jefoné, para ser a herança dele. Para ser a herança dele. Diante do relato, o líder daquele povo não teve como fazer outra coisa a não ser dar a terra dele como herança. Porque ele tinha mantido a sua saúde mental com todas as lembranças do que aconteceu naquele dia. Ele tinha guardado a promessa do Senhor. Ele tinha fôlego de vida. Ele tinha saúde divina. Ele tinha a sua mente completamente organizada. E ele tinha a fé no nosso Senhor e Salvador. Amém? Ele tinha a fé e na promessa. Ele confiou na promessa. Ele não ficou com o relato do homem. Ele não ficou com as palavras contrárias. Ele não ficou com o tempo que se passou. Não. Ele ficou com a promessa. Então se levante essa manhã, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer um movimento. Nós vamos fazer um movimento. Porque Deus é bom. Deus é bom. Você entendeu? Você entendeu aqui o que o Senhor está fazendo? O Senhor está reivindicando Tondela. O Senhor está reivindicando Tondela. Através da minha vida e da sua vida. O Senhor está reivindicando o distrito de Viseu. Através da minha vida e da sua vida. Você tem reivindicado a terra que o Senhor te enviou? Porque Caleb reivindicou. Olha, eu não tenho nada a ver se os meus irmãos que foram comigo e viram que a terra mana leite e mel, se acovardaram e voltaram para trás. Eu continuo firme na promessa. Eu continuo firme na visão. O Senhor falou, vai acontecer. O Senhor falou que essa igreja seria uma grande igreja nesse lugar. Que seria uma referência. E quando essa igreja fosse plantada aqui, que as coisas começariam a acontecer. Quem tem visto Tondela crescer? Quem tem visto empresas se abrindo, prédios sendo construídos cada dia mais. Todas as esquinas que você passa, você vê uma construção nova. Não é assim? Todos os lugares, quantas estão abrindo comércios, estão abrindo escolas, coisas estão querendo fortalecer cada vez mais. Supermercados vindo para cá. Agora, até o McDonald's. Até o McDonald's. Deixa eu falar. Ônibus para todos os lugares, agora nós já temos aqui em Tondela. Autocarro, já temos para todos os lugares aqui em Tondela. Só vai, sabe por quê? Porque chegou uma unção nesse lugar poderosa, através da minha vida e da sua vida. E é preciso que eu e você começamos a ter consciência disso. Ei, o que você está declarando para a terra que o Senhor te plantou? Você está achando que vai ficar mais do mesmo? Não vai. Não vai ser mais do mesmo, não. Eu cheguei aqui, gente, eu sou urbana. Tá bem? Eu gosto de poeira, eu gosto de carro, cheiro de fumaça, eu gosto de um monte de gente na rua, aquele barulho. Eu gosto de andar e ver o movimento. E quando eu cheguei aqui, cada um, né? Aí quando eu cheguei aqui nesse lugar, falei, é muito
calmo, né, Senhor? É calmo. Eu ficava só assim, é calmo, né, Deus? Do dia de segunda a sexta, para trabalhar é bom. Quando chega o final de semana, tu fica, então. Aí o Senhor falou assim, eu não trouxe aqui você para ver poeira, nem fumaça, nem barulho de carro e nem de buzina. Eu trouxe aqui você para você ter um tempo de paz e de freio. Você estava muito acelerada. Você estava muito acelerada. Mas você não sentirá falta do cheiro, da fumaça e nem das buzinas do carro, porque você não terá tempo para isso, pois você tem muito trabalho para a terra que eu te plantei. Amém. E assim tem sido. Eu realmente não sinto falta, porque eu tenho muito trabalho. Amém. E eu amo isso. Sabe por quê? Porque o Senhor me comissionou para esse lugar. E hoje o Senhor falou, eu já te comissionei, eu fiz, eu chamei você, chamei o pastor, vocês estão aqui, mas vocês têm reivindicado? Têm reivindicado a terra que eu confiei a vocês? Aí a conversa já mudou. Já não é mais aquela conversa de pai acariciando o filho. Vocês entenderam? O relato, o discurso, já mudou. Ele já não falou assim, não, te trouxe aqui para você descansar. Te trouxe aqui para você sossegar, desacelerar. Não. Agora ele já falou, ei, eu te plantei aqui. Eu confiei a você essa terra. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está achando natural? Você está achando tudo normal? Não. Se eu quero algo, eu reivindico algo, não é assim? Peça e recebereis. Peça e recebereis. Não é assim? Temos que pedir. Qual é o nome? No nome de Jesus, o qual nos comissionou para esse lugar. Nós somos representantes de Cristo. Somos embaixadores dele aqui. Então, um embaixador representa a sua embaixada. E quando o embaixador sai de uma embaixada e vai para outra, ele não fica sendo representante da outra, ele continua sendo representante da mesma embaixada. E ali, reivindicando os direitos da embaixada dele. Vamos reivindicar o direito da nossa embaixada. Amém? Ele vai, o embaixador é enviado para outra terra para fazer negociação pela sua embaixada. Vamos chegar aqui num acordo. Vamos entrar aqui no acordo. No meu país tem isso, isso e isso aqui. E eu estou aqui representando o meu país. E eu não abro mão dos princípios do meu país. Então, como que a gente consegue chegar no acordo? E aí, no nosso caso, nós sabemos que o príncipe desse século é Satanás. Você precisa negociar com o diabo? Ou precisa estar como Caleb? Forte para combater. Forte para combater. E hábito para fazer o que for necessário. O que é necessário para mim e para você nesta manhã? O que é necessário para que eu e você mudemos a nossa face, mudemos a nossa fala, mudemos o nosso andar, o nosso comportamento e começamos, reia, subamos e tomamos posse da terra, porque estamos perfeitamente habilitados para isso. E o que é perfeitamente habilitados? Conhecemos a palavra. Temos o coração no Senhor. O nosso coração é de Jesus. Eu apresentei, lembra do relato? Eu apresentei o meu coração a Moisés. Eu relatei o que tinha na minha ideia. Eu relatei o que estava dentro de mim. Eu relatei os meus sentimentos. Eu relatei. E aí o Senhor vai dizer aqui. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Nesta batalha não tereis que pelejar. Amém? Vocês estão entendendo? Porque quando eu coloco o meu coração, quando eu me coloco à disposição do Senhor, é Ele
que vai à minha frente. Ei, nesta batalha não tereis que pelejar. Aleluia, aleluia, aleluia. Manhã é uma manhã poderosa. O Senhor falou comigo algumas coisas. Ai, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Ei, comece a rodear a terra. 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 Saia do seu lugar, comece a rodear a terra. Ei, comece a reivindicar a terra. Você quer ver a sua igreja grande? Você quer ver as pessoas salvas? Você quer ser ferramenta do Senhor nesse lugar para a salvação da sua família? Aleluia! Para a salvação do seu vizinho? Ou você quer isso só para a sua vida? Você quer só isso para a sua vida? Para mim tá bom, eu vou lá na igreja, cada um com o seu. Não! 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 Reivindique a terra, pois agora eu começo. Ei, Senhor, eu vou começar. Ei, Senhor, eu reivindico o tom dela, Pai. Eu reivindico o tom dela, Pai. Eu reivindico o tom dela, Senhor. A terra é nossa. O Senhor nos colocou neste lugar. Servo da vida de Deus, crescendo, expandindo, para a direita, para a esquerda, à frente, atrás, por todos os lados, por todos os lados. Pai, eu começo aí, em toda a circunstância. Ei, goleiros, Santa Cobrador, eu começo para todos os lugares. Ei, Landuque, eu começo. Ei, você está sentindo? Eu começo, eu estou aqui, mas você foi comissionado. Você disse sim, começa a se mexer. Ei, então, oh, aleluia. Ei, todo o distrito de Viseu, eu reivindico para Cristo Jesus. Eu reivindico para Cristo Jesus. Ei, bate. Ei, o Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando para uma grande comissão. Leva a nossa unidade. Ei, não fique parado, Caleb. Não fique parado, Caleb. Não fique parado, Caleb. Se começou em você, pode passar 40 anos. Eu estou com a mesma força. Ei, Caleb. Ei, Caleb. Taninha. Mas eu cheguei aqui agora. Eu nem sei direito o que está acontecendo. O teu coração está nesse lugar. Deixa eu te falar. O diabo é mentiroso. Ele gosta de colocar empecilhos. Coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O Senhor te deu uma promessa nesse lugar. O Senhor te deu uma promessa de avanço e crescimento neste lugar. Deus falou contigo. Deixa eu só dizer que Deus não muda de ideia. Amém? Quem muda de ideia somos nós. Deus, Ele nos faz promoções quando já entende que já estamos numa outra estação. Você já se percebe numa outra estação? Estamos começando um ciclo novo. Estamos começando coisas novas. Coisas novas. Coisas novas e grandiosas. Coisas novas e grandiosas. Ei, não se prenda. Não se prenda. Ei. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Ficais preparados. Ficais preparados. Ai, e veja a salvação do Senhor para conosco. Ei, Suzana, é um tempo novo, Suzana. É um tempo de uma mente nova, de uma consciência nova, de uma fala nova, de uma vestimenta nova. Ei, você vai ser aquela que vai à frente e vai dizer: no que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Nada vai ficar fora do lugar dessa igreja. Nada vai ficar fora do lugar dessa igreja. Eu irei abaixar, eu irei ser o degrau para que os meus irmãos possam subir. Eu serei esse lugar. Eu serei esse lugar. Era bababababa.
mesmo, todo pensamento, eu mesmo ou aquilo mesmo, não. O Senhor está te chamando para uma grande comissão. Cadê os Calebes desse lugar? Cadê os Calebes que já começaram a correr e já começaram a reivindicar essa terra? Cadê os Calebes? Cadê os Calebes? Cadê os Calebes? Bateria, bateria, bateria. Isso. O povo começava a reivindicar a terra. E os tambores tocavam. Olha, olha a batida do coração. Olha a batida do coração. Meu irmão, checa lá. Os tambores tocavam. E ele ia pra frente. E as muralhas. Olha isso. E o povo, do outro lado. Vem aí os filhos. Vem aí os filhos de Deus. Ei, estão vindo aí os hebreus. Pelas batidas dos tambores. Os filhos, eles tremiam. Eles tremiam. Eles tremiam com os tambores. Estavam tocando música e eles tremiam. Olha a confiança. O coração. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronta para combater e fazer o que for necessário. Mudança de estação na família Santana. Mudança de estação nesta família. Chega! Eu quero a família toda aqui junta. Rebabababa, recalamamaba, xirica, rebaba, robo, recalarababa, rica, haha. Ei! Senhor, mas já tem tanto tempo. Mas eu mudei? Ou eu continuo mesmo? Eu mudei? Uhul! Ou eu continuo mesmo? A minha palavra, ela não volta vazia. Antes vai se cumprir. Antes se cumprirá. Dê as mãos. É na unidade que o Senhor opera a bênção. É na unidade. E precisa se ter entendimento para isso. Entendimento que no meio da divisão não há crescimento. No meio da discórdia não há crescimento. Mas, ei, Senhor, então, eu decido não olhar mais para as coisas naturais. Eu decido não me apegar mais naquilo que eu estou vendo. Eu decido não me apegar mais no que eu estou sentindo. Quem sabe aqui que sentimento nos atrapalham a crescer? Sentimento nos atrapalha a crescer. Ei,